Eu nunca imaginei que um simples não pudesse colocar minha família inteira contra mim. Passei a vida sendo a filha forte, a que resolvia tudo, a que nunca reclamava, até descobrir que essa força só servia para que todos me usassem sem culpa. Mas tudo mudou no dia em que minha irmã decidiu que eu deveria pagar uma festa de casamento digna de novela, e meus pais acharam essa ideia perfeitamente normal. O que eles não esperavam é que, dessa vez, eu não abaixaria a cabeça. A partir desse momento, minha vida virou uma tempestade de acusações, manipulações, ameaças e revelações que eu jamais imaginei enfrentar. E, no fim, eu precisei escolher entre agradar minha família, ou me salvar de vez. Se eu fiz a escolha certa? Isso você só vai descobrir ouvindo essa história até o final. Olá, seja bem-vindo ao canal Histórias Surpreendentes, curta e se inscreva nesse canal, aproveite e ative as notificações. Comente aqui de qual cidade você está assistindo, vou adorar saber e deixar um coração no seu comentário. Eu costumava acreditar que certas feridas cicatrizavam sozinhas com o tempo, como se bastasse crescer, trabalhar e conquistar minha independência para que tudo aquilo que vivi dentro da casa dos meus pais perdesse a força. Mas descobri, do jeito mais amargo possível, que existem lembranças que não desbotam nunca, apenas ficam quietas, esperando a primeira oportunidade para voltar a sangrar. Meu nome é Larissa, tenho 32 anos, moro em Curitiba, e durante muito tempo fui a filha que aprendia a engolir calada tudo o que doía. A filha que não pedia nada, que resolvia tudo sozinha, que era elogiada apenas quando sua força facilitava a vida dos outros. Eu cresci num sobrado simples no bairro Boqueirão, onde meu pai, Elcio, passava as tardes consertando motos na garagem, e minha mãe, Vera, organizava pequenos bazares no quintal. De fora, éramos a típica família brasileira batalhadora. Por dentro, porém, havia uma hierarquia tácita, silenciosa, mas sempre presente. Minha irmã caçula, Manuela, era o centro de tudo. Bastava um suspiro dela para que meus pais corressem. E bastava eu respirar um pouco mais alto para parecer exagero. Não me lembro de um único momento em que minhas conquistas tenham sido celebradas como as dela. Quando tirei o primeiro lugar na feira de ciências, ouvi de minha mãe: "Muito bom, Lari, mas vê se ajuda a Manuela com o trabalho dela." Quando entrei na universidade pública, após meses estudando escondida na biblioteca do bairro, meu pai apenas comentou que eu deveria me preparar para trabalhar cedo, porque mulher sem dinheiro fica dependendo dos outros. O curioso é que Manuela nunca precisou provar nada para ninguém. Ela apenas existia, e isso era o suficiente para receber o mundo de bandeja. Eu tentei não sentir raiva. A vida toda, tentei justificar o comportamento deles. Eles são cansados, eu dizia. Eles cresceram de outro jeito, repetia. E assim fui empilhando desculpas, uma sobre a outra, até que ficou impossível ver o topo. As mágoas envelheceram dentro de mim, caminhando lado a lado com a minha vontade de fugir dali. Aos 22 anos, consegui meu primeiro emprego fixo como analista de logística, aluguei um kit minúsculo e finalmente respirei longe do peso emocional de casa. Achei que a distância reformularia tudo, mas descobri logo que nada muda quando apenas uma pessoa faz esforço. Meus pais continuaram tratando Manuela como prioridade, e, sempre que precisavam de algo sério, batiam direto na minha porta: "A filha que aguenta, a filha que não reclama, a filha que serve como muleta emocional e financeira." Eu deveria ter percebido antes que minha ausência não era luto para eles, era alívio. Comigo longe, Manuela reinava absoluta. Eles passaram anos me procurando apenas quando era conveniente, nunca quando era necessário. E eu, por mais que doesse admitir, sempre cedia. Sempre. Até 3 meses atrás. Tudo mudou no dia em que recebi uma mensagem inesperada do meu pai, pedindo para conversarmos com urgência. A princípio, achei que tivesse acontecido algo grave, alguma doença, algum acidente, algo que justificasse aquele súbito interesse. Mas quando eles apareceram no meu apartamento, com roupas alinhadas e um ar ensaiado, descobri que urgência, para eles, significava apenas uma coisa: dinheiro. Manuela estava noiva de um rapaz de família tradicional de Santa Catarina e, segundo eles, a festa precisava ser da altura. Os orçamentos haviam ultrapassado R$120 mil, e eles, claro, não tinham como cobrir. Minha participação? Apenas financiar o restante.
Como se meu esforço, minhas noites viradas, meus anos de luta, tudo aquilo existisse apenas para sustentar o capricho da filha perfeita. Naquele instante, algo em mim, algo antigo, cansado, mas firme, finalmente despertou. O silêncio que passei a vida carregando se rompeu dentro de mim como vidro. A filha obediente que eles esperavam encontrar simplesmente não existia mais. E essa é a história do dia em que finalmente parei de pedir respeito, e comecei a exigi-lo. Quando meus pais se sentaram no meu sofá naquela tarde fria de Curitiba, percebi imediatamente que não tinham vindo conversar, tinham vindo convencer. Meu pai alinhou a postura como se estivesse diante de um gerente do banco, e minha mãe segurava a bolsa no colo como quem prepara um discurso decorado. Eu já conhecia aquele teatro. Passei anos assistindo a variações dele. Larissa, minha mãe começou, usando aquele tom doce que só aparecia quando ela queria algo. A Manuela está muito estressada com o casamento. Você sabe como ela é sensível. Sensível. Engraçado. Manuela sempre foi sensível quando queria alguma coisa, dura como aço quando era para apontar meus erros. Mas fiquei calada. Queria ouvir até onde chegariam. Meu pai respirou fundo, como se estivesse prestes a me contar que o mundo ia acabar. A situação é a seguinte: fechamos um buffet em Balneário Camboriú, um negócio de alto padrão. Só que os custos aumentaram e precisamos que você cubra o restante. Quanto é o restante? Perguntei, mais por curiosidade mórbida do que por real interesse. Uns 60 mil, ele respondeu, como se estivesse pedindo um copo d'água. Olhei para os dois, procurando algum traço de ironia. Não havia. Eles realmente acreditavam que era minha obrigação financiar o espetáculo da minha irmã. Vocês sabem que nunca me ajudaram com nada, né? Eu disse, tentando manter a voz controlada. Quando precisei pagar meu cursinho, vocês disseram para dar um jeito. Quando pedi ajuda para o aluguel, falaram que a vida é dura. E agora vocês aparecem pedindo 60 mil para uma festa? Minha mãe fez uma expressão ofendida. Isso é diferente, Larissa. Casamento é um momento único. A Manuela merece viver esse sonho. Eu senti uma risada amarga subir pela garganta. E eu não merecia viver nada? Nem estudar sem trabalhar 13 horas por dia? Meu pai agitava a perna, impaciente. Você sempre foi forte, Lari. A Manuela, ela precisa mais. Ah? Ali estava a verdade que eles nunca disseram em voz alta, mas que sempre me guiou pela sombra. A minha força era desculpa para que eles nunca fossem pais de verdade comigo. Aquela conversa durou mais de 50 minutos, mas nada mudou. Eles pediram, insinuaram, tentaram manipular, tentaram apelar para a culpa, tradição, amor. Meu pai chegou a dizer que eu deveria honrar a família, como se eu não tivesse passado a vida inteira fazendo isso sozinha. Quando finalmente pedi que fossem embora, disseram frases que doeram, mas não surpreenderam. Você está sendo egoísta. Seu coração endureceu. Se fosse o contrário, a Manuela ajudaria. Sabíamos que era mentira. Se eu tivesse pedido R$ 50 à minha irmã, ela teria feito um escândalo no grupo da família. A porta mal tinha se fechado e meu celular começou a vibrar. Primeiro minha tia Silvana, depois meu primo Murilo, depois uma vizinha da minha mãe, todos repetindo a mesma cantilena: sua mãe está arrasada, sua irmã está à beira de um colapso, como você pode negar algo tão importante? Eu respirei fundo, sentei no chão da sala e deixei o silêncio me abraçar. Pela primeira vez, eu não estava angustiada. Estava lúcida. O peso da culpa, que sempre me esmagou, simplesmente não veio. Era como se finalmente eu tivesse colocado os 2 pés no chão da minha própria vida. Nos dias seguintes, minha rotina seguiu normal no trabalho, mas por dentro eu carregava uma tensão elétrica. Sabia que eles não desistiriam com facilidade. Sabia que Manuela ainda não tinha entrado em cena, e quando ela entrava, meu mundo costumava virar de cabeça para baixo. E foi exatamente o que aconteceu. Naquela sexta-feira, às 7h40 da noite, quando eu acabava de fechar o notebook, recebi uma mensagem curta, objetiva, com o mesmo tom imperativo que ela usava desde criança: precisamos conversar hoje. Estou indo aí. Manuela sem pergunta.
Sem aviso. Sem consideração. Eu senti meu estômago revirar. A última vez que ela apareceu sem ser convidada, destruiu minha autoestima com meia dúzia de frases venenosas. E agora, pelo que eu pressentia, ela não viria sozinha. E eu estava certa. Quando a campainha tocou, meu coração acelerou, não de medo, mas de algo novo, quase libertador. Eu não ia mais me curvar. Eu levantei, respirei fundo e fui abrir a porta, pronta para enfrentar o tipo exato de tempestade que passei a vida tentando evitar. Eu só não imaginava que, dessa vez, seria a última. Quando abri a porta, a cena era exatamente como eu imaginava, talvez até pior. Manuela estava ali, impecável como sempre, usando um conjunto que claramente custava metade do meu salário, segurando uma bolsa de marca que ela jamais pagaria com o próprio dinheiro. Ao lado dela, com uma expressão entediada e postura de quem se sentia acima de tudo, estava o noivo, Eduardo, um rapaz de família rica de Itajaí que tinha o estranho talento de humilhar qualquer pessoa sem mover um músculo do rosto. "Boa noite, Larissa", ela disse, sem sorriso, sem afeto, sem nada. "Podemos entrar?" Eu abri espaço, não por educação, mas porque queria acabar com aquilo de uma vez. Fechei a porta, respirei fundo e me preparei. Eles se sentaram como se minha casa fosse uma extensão natural da vida confortável deles. Eduardo deslizou a mão pelo braço da poltrona, avaliando o ambiente como quem avalia um carro usado. "Vou ser direta", Manuela começou. "A situação do casamento está delicada. Mamãe está passando mal, papai está nervoso, e eu sinceramente não tenho mais como lidar com isso sozinha." Delicada. Engraçado como ela usava palavras floreadas para esconder irresponsabilidade. "E o que exatamente você quer de mim?" perguntei. Ela cruzou as pernas, como se estivesse numa reunião executiva. "Que você nos ajude a resolver o problema. Não é tão difícil assim, Lari. Você tem um bom emprego, mora sozinha, não tem filhos, não tem grandes gastos. 60 mil não vai te matar." Eduardo concordou com a cabeça, como se estivesse analisando uma proposta de investimento. "É o mínimo, considerando a importância do evento para nossa família." Eu ri. Não consegui impedir. Foi um riso curto, seco, quase incrédulo. "Vocês realmente acham que eu tenho obrigação de pagar essa festa?" perguntei. Manuela estreitou os olhos. "Não é obrigação. É companheirismo. Somos irmãs. Você deveria querer me ver feliz." Ah, essa frase. Quantas vezes ouvi versões dela ao longo da vida? Quantas vezes felicidade, para ela, significou meu sacrifício? "Manu", comecei com calma, "eu não vou pagar. Não vou financiar algo que vocês prometeram sem ter como sustentar. Esse problema não é meu." O silêncio que se instalou foi tão denso que eu quase senti o ar endurecer. Eduardo foi o primeiro a reagir. Ele se ajeitou na poltrona e disse, num tom calculado, "Olha, Larissa, eu não sei como funciona na sua família, mas na minha, quando alguém pode ajudar, ajuda. É assim que se constrói respeito." O veneno da frase era sutil, mas estava lá. Ele sabia. Ele queria ferir. "Na minha família", respondi, olhando diretamente para ele, "sempre funcionou assim, eu me esforço, todos se beneficiam. Eu quebrei esse ciclo. E não vou voltar atrás." Manuela bufou como uma criança contrariada. "Você mudou, Larissa. Está amarga, está egoísta. Não sei quem você se tornou." "Ah, isso eu já tinha ouvido antes. A diferença é que, dessa vez, não doeu. Eu me tornei alguém que finalmente aprendeu a dizer não", respondi. Ela bateu a mão na perna com irritação. "Você sabe o quanto essa festa significa para mim." "Sei. Mas o que ela signifique para você não deve custar a minha paz", respondi, firme. Por um segundo, vi algo nos olhos dela, não tristeza, mas raiva ferida, aquele tipo de raiva que surge quando alguém percebe que a pessoa que sempre dobrou a coluna finalmente decidiu ficar de pé. "Então é isso?" Manuela disse. "Você prefere ver papai e mamãe humilhados?"
Prefere ver nossa família sendo motivo de piada porque não conseguimos pagar o casamento? Eduardo completou, é uma questão de imagem, Larissa. De status. E naquele instante, tudo fez sentido. Sempre tinha sido sobre isso. Não era amor. Não era união. Não era família. Era aparência. Era fachada. Era teatro. Levantei-me com calma. Vocês dois precisam ir embora. Manuela arregalou os olhos, surpresa. Eduardo levantou numa lentidão calculada, como se quisesse me intimidar. Você vai se arrepender, ele disse. E pela primeira vez na vida, eu senti a verdade dentro de mim como aço. Não, Eduardo. Eu só me arrependi até hoje de nunca ter dito isso antes. Eles saíram sem se despedir. Eu fechei a porta, encostei a testa na madeira e respirei fundo. Minha mão tremia, não de medo, mas de algo novo, intenso, quase elétrico. Era liberdade. Durante o fim de semana, o silêncio foi meu companheiro. Mas na segunda-feira pela manhã, quando eu estava saindo para trabalhar, encontrei algo que provava que Manuela não sabia perder. Preso na maçaneta da minha porta, um envelope com a letra dela, acompanhado por uma frase escrita em vermelho: já que você não entende conversa, vai entender consequência. Eu não sabia ainda, mas aquilo seria apenas o começo. E, no fundo, eu sentia, dessa vez eu não ia recuar. Fiquei alguns segundos parada diante do envelope, sentindo o ar gelado da manhã tocar meu rosto enquanto tentava decifrar se aquilo era apenas um blefe emocional ou se Manuela realmente pretendia ultrapassar limites que até ela nunca ousara cruzar. O vermelho da frase parecia quase zombeteiro, como se dissesse que eu era ingênua por acreditar que minha irmã desistiria tão facilmente. Respirei fundo, peguei o envelope e entrei de volta em casa, trancando a porta atrás de mim. Abri o papel devagar, com medo do que encontraria ali dentro. Não era uma carta. Não eram ameaças explícitas. Era pior, impressões de tela de conversas, todas recortadas para parecerem incriminadoras. Havia mensagens minhas tiradas totalmente do contexto, como: eu não devo nada para essa família. Se vire com o que vocês prometeram. Não conte comigo. Palavras reais, mas montadas de forma a parecer que eu era cruel, egoísta, ingrata. No final do envelope, um bilhete curto: se você não quer me ajudar por bem, vai ajudar por vergonha. Manuela, senti minhas mãos formigarem. Não de medo, mas de indignação. Minha irmã, a mesma que cresceu recebendo aplausos por cada mínimo gesto, estava disposta a destruir minha reputação para conseguir o que queria. Era como se toda a infância voltasse no estalo, ela mentindo para escapar de problemas, meus pais acreditando nela sem hesitar, e eu ficando para trás, exausta e sempre culpada. Meu primeiro impulso foi jogar tudo no lixo. O segundo foi chorar. Mas nenhum dos dois venceu. No silêncio do meu apartamento, senti algo pesado e definitivo se encaixar dentro de mim. Ela tinha declarado guerra. E eu não iria correr como fiz a vida inteira. Levei tudo para o trabalho, mas não consegui me concentrar. A cada e-mail que eu tentava responder, a imagem do envelope na minha mesa voltava à minha cabeça. À tarde, decidi ligar para minha mãe e perguntar diretamente. Ela atendeu na terceira chamada, com aquele tom tenso que já denunciava o drama armado. O que foi agora, Larissa? Você viu o que a Manuela deixou na minha porta? Perguntei. Houve um silêncio curto, mas revelador. Ela me mostrou, e minha mãe disse, enfim. E sinceramente, Lari, fiquei chocada com a sua frieza. Como você pôde falar assim da própria família? O ar saiu do meu peito como um soco. Elas tinham se unido. Era previsível, eu sei, mas doloroso mesmo assim. Mãe, aquilo é manipulação. A Manuela recortou mensagens. Ela tirou frases do contexto para parecer que a Manuela não precisa mentir, ela interrompeu, irritada. Ela está exausta com esse casamento, você está ferrando com tudo e ainda quer se fazer de vítima? Ali estava. A velha dinâmica. A velha história. E dessa vez, não doeu como antes. Apenas confirmou tudo o que eu já sabia.
Então é isso? Perguntei. Vocês realmente acham que eu mereço ser exposta porque não quis pagar 60 mil reais para um capricho? Minha mãe deu uma risadinha sarcástica, tão familiar quanto amarga. Não é capricho. É um momento importante. Mas você nunca entende nada. Sempre foi difícil lidar com você. Essas palavras, que antes me destruíam, agora apenas batiam e caíam no chão. Se é assim que você pensa, mãe, então não temos mais o que conversar. Ela bufou. Você está sendo dramática. Não. Estou sendo clara. E pela primeira vez na vida. Desliguei. Não pelo impacto cinematográfico, mas por instinto de sobrevivência. Eu sabia que, se continuasse ouvindo, poderia perder a força que tinha conquistado a duras penas. Mas o pior ainda estava por vir. No dia seguinte, ao chegar ao trabalho, estranhei os olhares atravessados. Pessoas cochichando. Meu chefe me chamando mais cedo para conversar. Meu estômago revirou. E quando entrei na sala dele, lá estava, mais um envelope, entregue por alguém que ele não soube identificar. Dentro, estavam as mesmas impressões de tela que Manuela tinha deixado na minha porta, só que agora acompanhadas de um bilhete ainda mais cruel. Essa é a verdadeira Larissa. Egoísta e perigosa. Fique atenta. Meu chefe, constrangido, tentou ser diplomático. Olha, Lari, sei que sua vida pessoal não é assunto meu, mas isso está rodando pelos setores. Você quer se defender? Eu senti o chão vibrar sob meus pés. Manuela tinha cruzado a fronteira final, meu trabalho. Meu sustento. Minha independência. Aquilo que conquistei com suor, noites sem dormir e anos de esforço, ela tentava destruir por puro capricho. Foi nesse momento, naquele exato instante, que algo morreu dentro de mim. A última chama que tentava proteger minha imagem da minha família, o último fio de esperança de que algum dia seríamos normais, se apagou. Saí da sala em silêncio, sentei no banheiro do corredor e encarei meu reflexo no espelho. Não chorei. Não tremi. Apenas entendi. Eles não eram minha família. E nunca tinham sido. Naquele banheiro frio, decidi que não viveria mais tentando consertar laços que só existiam na minha cabeça. Decidi que chegará a hora de virar a página, não com calma, não com afeto, mas com firmeza. Eu iria devolver cada ataque com a única coisa que eles nunca imaginaram que eu teria: limites inegociáveis. E a primeira punição viria antes do que eles imaginavam. Quando saí do banheiro naquele dia, senti que havia deixado uma versão antiga de mim para trás. A Larissa que sempre tentava entender, sempre buscava agradar, sempre engolia as ofensas para evitar conflito, tinha ficado presa naquele espelho frio. A que caminhava de volta para minha mesa era outra, alguém que finalmente havia entendido o valor da própria dignidade. Passei o resto do dia respondendo e-mails com calma, como se nada tivesse acontecido. Não dei o gostinho a ninguém de me ver nervosa ou desestabilizada. E, à noite, quando cheguei em casa, percebi que a rua parecia mais silenciosa do que o normal. Talvez fosse só impressão, mas tive a sensação de estar sendo observada. Ainda assim, segui adiante. Ao entrar no apartamento, joguei a bolsa no sofá e, pela primeira vez em dias, sentei sem pressa. Meus pensamentos estavam organizados, alinhados, quase metódicos. Manuela e meus pais tinham movido suas peças. Agora era minha vez. Peguei o celular e abri o grupo da família, aquele cemitério de frases maldosas disfarçadas de preocupação. Desativei notificações, silenciei conversas individuais e deixei apenas uma mensagem curta: estou ciente de tudo o que está acontecendo. Não quero mais contato. Não insista. Enviei sabendo que iria provocar um terremoto. E provocou. O celular vibrou incessantemente, mamãe, papai, tias, primos, cada um com suas versões de chantagem emocional. Eu não li nenhuma. Apenas deixei ali, vibrando, até a bateria acabar. Senti uma paz estranha ao ver a tela apagar. Parecia o primeiro dia da minha vida adulta. Mas eu sabia que Manuela não desistiria assim. E não demorou muito para ela tentar o próximo ataque.
Na manhã seguinte, enquanto tomava café antes de sair, a campainha tocou. Pensei em ignorar, mas algo me disse que era melhor enfrentar logo. Abri a porta, e lá estava ela. Sem maquiagem, com olheiras profundas, mas ainda sustentando aquele ar de superioridade que sempre usava como escudo. Precisamos conversar, ela disse, tentando entrar sem ser convidada. Desta vez, coloquei a mão na porta, impedindo a passagem. Não, Manuela. Você precisa falar. Eu posso ouvir daqui mesmo. Ela respirou fundo, irritada por não conseguir controlar a situação. Aquilo no trabalho, eu só queria te dar um susto. Não esperava que fosse tomar essa proporção. Soltei uma risada seca. Claro que não esperava. Você nunca pensa nas consequências, só nas vontades. Ela cerrou os dentes. Você está me pintando como uma vilã, Lari, mas você sabe que sempre houve muita cobrança sobre mim. Mamãe e papai sempre esperaram que eu fosse perfeita, sempre exigiram aparência, padrão, comportamento. Você acha que é fácil? Aquele discurso me surpreendeu por um segundo, mas só por um. Porque percebi que até quando admitia a responsabilidade, ela conseguia se fazer de vítima. Manuela, você está tentando justificar algo que fez por maldade, respondi. Não foi pressão. Não foi cobrança. Foi escolha. Você sabia o que estava fazendo. Ela desviou o olhar, segurando a bolsa com força. Eu só queria que você ajudasse. Você sempre teve tudo mais organizado, sempre se virou sozinha, nunca precisou de ninguém. Eu a interrompi. E esse é justamente o problema. Vocês confundiram minha força com obrigação. Minha independência virou desculpa para vocês me explorarem emocionalmente. Manuela deu um passo para trás, como se minhas palavras tivessem acertado algo que ela tentava esconder até de si mesma. E agora? Vai ficar sem família? Ela perguntou, com um sarcasmo fraco, mais aflito do que ofensivo. Eu nunca tive família, respondi, firme. Tive responsabilidades. Tive cobranças. Tive funções. Mas família não é isso. Família é apoio. É respeito. É reciprocidade. Nada disso existiu. Ela engoliu seco. Ficou alguns segundos parada, como se quisesse criar coragem para dizer algo importante. Mas, no fim, desistiu. Então, é isso? Perguntou, a voz tremendo. É isso. Ela abriu a boca, como se fosse protestar, mas apenas virou as costas. Vi seus ombros desabarem enquanto descia as escadas. Pela primeira vez, ela parecia pequena. Não fraca, apenas humana. Talvez fosse a primeira vez na vida que era obrigada a lidar com as próprias escolhas, sem alguém para protegê-la dos resultados. Fechei a porta com calma. E, pela primeira vez em anos, senti que tinha o controle da minha própria narrativa. Mas o destino adora provocar ironias. 3 dias depois, enquanto saía do trabalho, encontrei meu pai apoiado no capô do meu carro. A postura rígida, o rosto vermelho, as mãos trêmulas. Não de frio, de irritação. Ele me viu e veio na minha direção como um furacão silencioso. Você destruiu sua irmã, ele disse, sem cumprimentar. Ela não está comendo. Não está dormindo. Está arrasada. Tudo por sua causa. Eu o encarei, sentindo um déjà vu amargo das tantas vezes em que fui responsabilizada por problemas que não eram meus. Ela está lidando com as consequências das próprias escolhas, respondi. Ele veio mais perto, o rosto a poucos centímetros do meu. Se Manuela cancelar esse casamento por sua causa, você vai se arrepender. Eu juro. Eu dei um passo para trás, não por medo, mas por repulsa. Eu não vou me arrepender de defender minha paz, respondi. E, se vocês aparecerem mais uma vez no meu trabalho, eu tomo medidas legais. Meu pai arregalou os olhos, como se eu tivesse cometido uma blasfêmia. Ele nunca esperou ouvir a palavra legal da minha boca. Nunca esperou que eu tivesse coragem de colocar limites reais. Ele xingou baixinho,
Virou-se e desapareceu no estacionamento, deixando atrás de si uma ameaça que já não me causava nenhum impacto. Naquela noite, enquanto caminhava até meu prédio, percebi uma coisa simples, mas transformadora: a ligação emocional que me prendia àquela família havia, finalmente, se rompido. Sem culpa. Sem dor profunda. Sem hesitação. Eu estava pronta para a última etapa, aquela que encerraria, de vez, um ciclo que levou décadas para ser desconstruído. A última conversa com meu pai me deixou com uma sensação estranha, não de medo, nem de tensão, mas de confirmação. Era como se, finalmente, eu estivesse enxergando com nitidez aquilo que sempre esteve diante de mim: meu pai e minha mãe nunca foram figuras de afeto. Nunca foram porto seguro. Nunca foram abrigo. Eles eram ciclos de exigência, manipulação e cobranças disfarçadas de expectativa familiar. Naquela noite, preparei uma pasta no meu computador com prints dos prints, fotos do envelope deixado por Manuela, prints das mensagens de familiares me atacando, do bilhete vermelho, do envelope no trabalho. Organizei tudo como se estivesse montando um dossiê. Talvez fosse mesmo. Não por vingança, mas por proteção. Eu não confiava mais na imprevisibilidade deles, e isso, por si só, dizia tudo. Durante semanas, mantive minha rotina intacta. Trabalhei, cuidei da minha casa, saí com amigas, voltei a correr no Parque Barigui, cozinhei pratos que minha avó me ensinou antes de partir. A vida acontecendo em silêncio. Enquanto isso, minha família afundava no próprio caos, e eu observava tudo à distância, pela primeira vez sem ser tragada junto. Mas, como sempre, o caos deles acabou chegando até mim. O primeiro sinal foram as fotos que comecei a receber no WhatsApp, enviadas por conhecidos que nem eram próximos. Eram imagens do casamento. Ou melhor, do que restou dele. A festa, antes planejada como um espetáculo de opulência, havia sido reduzida a algo pequeno, improvisado, quase triste. Nada de buffet luxuoso, nada de decoração exagerada, nada de glamour. Apenas um salão simples num bairro afastado, meia dúzia de mesas improvisadas, uma decoração feita às pressas e convidados visivelmente constrangidos. Manuela estava ali, mas o olhar era vazio. Não havia brilho. Não havia triunfo. Não havia nada. Eduardo, o noivo, parecia desconectado, como se estivesse apenas cumprindo um contrato assinado com antecedência. A verdade é que homens como ele nunca lidam bem com imprevistos, principalmente quando o imprevisto envolve perder ostentação. Uma amiga em comum, que estava presente só por consideração, me enviou um áudio curto: Lari, eu sei que você não quer saber disso, mas, olha, o clima aqui é horrível. Seu nome está sendo citado o tempo todo. Seus pais estão furiosos, e, sinceramente, a Manuela parece que vai desmaiar. A festa virou piada. Mas eu queria te dizer que você fez o certo. Se você tivesse pago tudo, eles nunca iam parar de te usar. Agradeci a mensagem e não perguntei mais nada. Eu não precisava saber detalhes. A verdade é que, por muitos anos, eu teria sentido culpa. Mas naquele momento, o que senti foi apenas distância. Uma distância que não machuca, uma distância saudável, necessária. 2 dias depois, recebi a visita inesperada da pessoa que eu menos imaginava, Eduardo. O sol estava se pondo quando ouvi batidas insistentes na porta. Abri, e lá estava ele, com o rosto rígido, mas não arrogante. Havia algo diferente ali. Algo azedo. Preciso conversar com você, e ele disse. Pensei em fechar a porta, mas a curiosidade venceu. Ele respirou fundo, como se estivesse prestes a admitir um fracasso. Eu sei que você não me deve nada. Sei que você não gosta de mim, e, talvez com razão. Mas eu queria explicar o que aconteceu. Cruzei os braços. Não por hostilidade, mas por proteção. Você tem 5 minutos. Ele engoliu seco. A Manuela, ela disse que você era instável. Que tinha inveja dela. Que queria destruir o casamento. Ah? A velha narrativa. Sempre conveniente. E você acreditou? Respondi.
Acreditei, e ele admitiu, sem rodeios. Até descobrir que ela tinha mentido para mim também. Sobre dinheiro, sobre dívidas, sobre a própria família. Meu silêncio o obrigou a continuar. Ela me disse que vocês brigaram porque você queria aparecer mais que ela. Que você tentou atrapalhar a festa por despeito. Mas, ele tirou o celular do bolso, e eu vi o que ela fez. O envelope no seu trabalho. As mensagens copiadas, e o bilhete ameaçando você. Então Manuela tinha cometido o maior erro de todos, confiar na própria mentira mais do que na inteligência de quem estava ao lado dela. Ela fez isso porque sabia que eu não cederia, respondi. Eduardo concordou, abatido. Eu cancelei a lua de mel. Disse que precisamos conversar sobre nossa relação. Ela surtou. Disse que, se você não tivesse se metido, nada disso teria acontecido. Isso eu acredito, respondi, sem raiva. Ele me observou por um instante, como se estivesse vendo algo que nunca tinha percebido. O que eu vim dizer é, você estava certa. Ela não tem limites. E sua família também não. Eu suspirei. E isso não é mais problema meu. Ele baixou o olhar, concordando. Eu só queria pedir desculpas. Por tudo. Inclusive por ter tentado te intimidar. Fechei a porta depois que ele saiu e senti uma paz profunda. Não pela desculpa, que não mudava nada, mas porque, pela primeira vez, alguém da órbita da minha família tinha enxergado a verdade sem que eu precisasse provar. E isso, de certa forma, encerrava algo dentro de mim. A última peça do quebra-cabeça caiu 2 dias depois, quando recebi uma mensagem formal, seca e protocolar no meu celular. Larissa, entendemos que você fez sua escolha. Respeitaremos. Não entraremos mais em contato. Vera e Elcio, nenhum pedido de desculpas. Nenhum reconhecimento. Nenhuma reflexão. Só orgulho ferido se disfarçando de dignidade. E foi ali, naquele exato instante, que percebi, eles nunca foram minha perda. Eu é que fui a deles. Hoje, meses depois, vivo uma vida silenciosa, leve e completamente minha. Não tenho mais medo de comemorações de família, de ligações inesperadas, de chantagens emocionais, de manipulações mascaradas de amor. Minha casa é um espaço seguro. Meu corpo respira sem tensão. Minha mente não espera o próximo ataque. Descobri que paz não é ausência de problemas. Paz é ausência de pessoas que se alimentam deles. E, finalmente, entendi a mais dura, e mais libertadora, verdade. Às vezes, escolher a si mesma significa encerrar capítulos sem retorno. E tudo bem. É assim que começamos a viver de verdade. Se essa história tocou você de alguma forma, não saia do vídeo sem antes deixar o seu like, porque isso ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas. E se você gosta de histórias fortes, emocionantes e cheias de reviravoltas como essa, aproveite para se inscrever no canal e ativar o sininho, assim você não perde nenhum dos próximos relatos. Agora eu quero saber de você, no lugar da Larissa, você teria feito a mesma coisa? Teria coragem de colocar limites mesmo sabendo que sua família poderia te virar as costas? Me conta aqui nos comentários, eu amo ler as opiniões de vocês e quero muito saber como reagiriam nessa situação. E já aproveita e me diz também, de qual cidade você está assistindo esse vídeo? Eu sempre passo pelos comentários dando coração, e vai ser um prazer saber de onde você me acompanha. Compartilhe essa história no WhatsApp, Facebook ou com alguém que você acha que precisa ouvir uma mensagem de força e autocuidado hoje. Obrigada por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.